Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é um dia muito feliz, é um dia que a gente começa um novo livro. Isso significa que nós estamos aqui em amor, junto com o Espírito Santo, que o Senhor tem nos dado energia, força, vida para a gente continuar e para a gente seguir. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de quem tem levantado cedo, de quem tem estado conosco todo esse tempo. Parabéns para você pela sua determinação, por estarmos juntos. Esse propósito ele se chama Eu, Você e Ele, onde eu sou a mensageira que lê a palavra, você é o solo fértil, onde recebe a palavra e multiplica, e Ele é Cristo, o autor e consumidor da nossa vida, da nossa história, da nossa essência, e Ele quem faz tudo, Ele quem faz nova todas as coisas. Bom dia, a paz do Senhor. Vamos conosco nessa jornada de hoje que se inicia o livro de Coríntios. Coríntios é dividido entre o livro 1 e o livro 2. Quem escreveu o livro de Coríntios foi Paulo. Mas, Paulo, o que é o livro de Coríntios? O livro de Coríntios, ele é uma carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios era uma cidade da Grécia, uma cidade muito próspera, era uma cidade onde o nível social das pessoas eram altíssimos. Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo de quem não era de Israel, ele foi até Corinto, lá na Grécia, e ele pregou aos coríntios e eles se converteram. 5 anos depois que a igreja já estava firmada, algumas pessoas enviaram cartas a Paulo, dizendo que tinham vários problemas na igreja e como iria acontecer. Quando Paulo fundou a igreja de Corinto, ele ficou 1 ano e 8 meses ali, ensinando como era o evangelho, ensinando quem era Cristo, divulgando e propagando. Mas quando ele se foi, aí o bicho pega, né? O que acontece? Eu vou explicar rapidamente a realidade de como funciona aqui na Terra para vocês entenderem. O inimigo da nossa alma se chama Satanás e ele foi expulso do paraíso, expulso do céu, porque ele era um anjo de luz, o nome dele era Lúcifer. E aí o que acontece? Quando ele é expulso do céu, porque ele era um anjo que ele teve a inveja de dentro para fora. Ele foi expulso do paraíso e quando ele foi expulso, ele caiu na terra. Lhe foi dado a terra por herança. E ali ele cai na terra desfigurado. Ele não vem para a terra sozinho, ele vem com 1/4 ou a terça parte dos anjos, desculpa. Então ele convence vários anjos e esses anjos, junto com o demônio, formam as hostes espirituais da maldade. Assim como aqui no Brasil nós temos um presidente, nós temos governadores, nós temos prefeitos, nós temos administradores regionais, no caso aqui de Brasília, nós temos deputados, nós temos senadores. Assim, no mundo espiritual, hostes espirituais da maldade são formados por demônios e os anjos que vieram caídos com eles. E também outros seres celestiais malignos, enfim. E por que eu estou contando tudo isso para vocês entenderem o contexto? Já aqui no livro de Coríntios, nós vemos a adoração a 2 deuses, o deus Apolo e a deusa Afrodite. Quando Paulo foi pregar as boas novas e ele falou sobre Jesus, a igreja de Corinto, na verdade, a cidade de Corinto, eles eram adoradores de Afrodite e Apolo. Eu vou pedir para vocês do Instagram
E também para o pessoal do YouTube, para irem nos meus destaques. Eu tenho um destaque chamado Signos no meu Instagram. E ali eu conto mais ou menos essa história de forma um pouco mais clara. Não cheguei nem perto de acabar com esse assunto. E é um assunto muito interessante, é um assunto muito denso, muito intenso, né? E a gente tem que prestar muita atenção a que Deus a gente serve. E tome muito cuidado quando você começar a falar capricorniana, virginiana, aquariana, libriana. Quem é você? Eu sou isso. Então, signos nada mais é do que as interferências malignas e demoníacas que as hostes espirituais da maldade exercem sobre nós. Para vocês terem ideia, a deusa Afrodite, que era a deusa adorada pela cidade de Corinto, ela exerce poder sobre o signo de Touro. Eu coloquei isso também nos destaques. E o signo de Leão, ele exerce total influência sobre Apolo, o demônio Apolo, o principado Apolo, exerce total influência sobre o signo de Leão. Enfim, depois vocês olhem lá. Como eu consigo dispor o conteúdo, então vou pedir pro pessoal do YouTube ir de fato lá entender um pouquinho sobre isso, porque as pessoas às vezes falam, eu sou assim. Não, você é assim, você é como esse signo, porque você precisa de lutar contra isso. Então nós temos de fato principados e potestades que já nascem conosco e que a gente precisa lutar contra. Porque o Evangelho de Cristo, ele nos fala sobre arrependimento. É quando você morre pro teu velho eu, você troca a sua identidade para que você seja uma nova criatura. Nós precisamos de tomar muito cuidado para que o inimigo da nossa alma não roube a nossa identidade. A função dele é que quando a gente troque a nossa identidade ou a gente permaneça sempre com a identidade de nascimento, é que a gente seja ligado às coisas deste mundo. E a única forma que a gente tem de ser ligado às coisas do céu é através do novo batismo, do novo testemunho, vindo do arrependimento. E o único que pode nos trazer isso é Jesus, mais ninguém. Então, pessoas sempre estão ali, ligadas, infelizmente, às hostes espirituais da maldade. Mas por quê, Poli? Porque foi dada ao inimigo da nossa alma a terra por herança. Mas nós fomos co-possuidores da terra para a gente liderar. E a gente precisa aprender. Ou a gente lidera diante de principados e potestades, ou a gente lidera em Cristo. A escolha é sempre nossa. Vamos lá, vamos começar? Primeira carta de Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e os irmãos Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados a serem santos, juntamente com todos aqueles que em toda parte invocaram o nome do Senhor Jesus, deles e o nosso, a vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus. A gratidão de Paulo. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada, e em Cristo Jesus, pois nele vocês, enriquecidos em tudo, e é com toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de Cristo nosso Senhor Jesus, fiel a Deus, ao qual nos chamou à comunhão do seu Filho, nosso Senhor. As divisões das igrejas. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus,
Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, todo o que esteja unido no só pensamento e no só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Como com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou Paulo, eu sou Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não terem batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Caio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também fora da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum mais, pois Cristo não me enviou a batizar, mas para pregar o Evangelho, porém não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, a sabedoria e o poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou-lhe a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês estão quando forem chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, pouco eram poderosos, pouco eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é para reduzir o nada ao que é, e a fim de que ninguém se vanglorie dele. E porém, por iniciativa de vocês estão em Cristo Jesus, o qual tornou a sabedoria de Deus para que isso seja justiça e santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. O texto começa, as cartas de Paulo começam com uma denúncia da casa de Cloe. Cloe era uma serva do Senhor e ela estava ali, preocupada com a igreja de Corinto. Então ela manda para Paulo vários problemas e várias divisões. A primeira divisão é que alguns tinham problema com a fé, com o entendimento sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Então algumas pessoas começaram a dizer que eles eram de Apolo, porque Apolo não é o Deus Apolo. Alguns falavam que era de Pedro, porque Pedro também foi pregar lá. E outros falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Cristo. Então Paulo vem para terminar com essa divisão e falar: peraí, deixa eu te falar aqui. Não existe o evangelho de Paulo, não existe o evangelho de Pedro, não existe Apolo, não existe, existe Cristo. Vem cá, fui eu que morri pelos pecados de vocês? Fomos nós que redimimos vocês? Fomos nós que entregamos o batismo? Não, deixa eu explicar. O batismo se chama batismo de arrependimento. Inclusive, ninguém que foi batizado aí desceu as águas por mim.
Eu só batizei 2, Crispo e Gaio. E quando eu batizei eles, eu falei que o evangelho era o evangelho de Cristo. Vocês precisam entender que até antes de Cristo entrar na vida de vocês, vocês adoravam o que vocês viam. Vocês adoravam ao deus Apolo e vocês adoravam a deusa Afrodite. Então, vocês têm que entender que quando a gente adora aquilo que a gente vê, quando a gente adora alguma imagem, alguma semelhança daquilo que está diante dos nossos olhos, nós estamos adorando e idolatrando aquilo que não é a presença de Deus. E eu preciso que vocês entendam que principados e potestades também estão aqui para serem adorados através desses deuses. O deus Apolo, a deusa Afrodite, fazem parte de anjos caídos. O plano de Satanás para a vida da humanidade é que ela morra. Quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós mudamos a nossa identidade para uma identidade em Cristo. Qual é a sua identidade? Em Cristo. É como se fosse assim. A deusa Afrodite, ela interfere no signo de Touro, né? Como eu já disse. Então, quem é você? Eu sou aquilo que aquele signo diz. Aí depois que eu passo a aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu começo a entender o caminho da verdade e viver de acordo com os estatutos do céu, que é através do arrependimento, verdade e pureza, frequentando a casa do Senhor, eu troco de identidade. Mas o inimigo da nossa alma, ele quer e ele precisa, e ele sabe que ele não tem mais tempo. Ele quer roubar a nossa identidade. Então ele nos confunde achando que a gente pode servir a 2 senhores. Só que a palavra de Deus diz que é impossível servir a 2 senhores. Se eu pudesse resumir o livro de Coríntios, seria santificação. Aqui no livro de Coríntios, eles acreditavam que poderiam comer carne sacrificada a ídolos, que foi uma coisa que lá na igreja de Atos, lá na fundação da igreja, eles decidiram que ninguém comeria algo sacrificado a ídolos. Eles achavam que eles poderiam continuar vivendo a cultuação, a idolatria do próprio corpo, através da idolatria desses deuses, que era a idolatria sexual. São parâmetros e diretrizes nas quais a própria igreja primitiva já tinha acordado que isso não seria aceito, porque o evangelho de Cristo é feito de pureza. Então, se nós tivéssemos que resumir a igreja de Coríntios e os ensinamentos dos próximos dias, seria santidade. Eles estavam confusos por causa da morte e ressurreição de Cristo. Eles estavam confusos sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. Eles estavam confundindo a questão da adoração. Eles estavam numa linha tênue entre a santidade e a idolatria. Todas as vezes em que a gente se deixa levar por paixões deste século, por coisas que desagradam o coração de Deus, a gente se afasta da santidade. Então, o alerta para a igreja de Corinto, muitas vezes pode ser o alerta para a minha vida e para a sua vida. Não é à toa que foram formados igrejas entre o povo não judeu. E esses ensinamentos, essas cartas vieram parar no Novo Testamento. Isso acontece porque Deus sabia que muitas vezes a dificuldade daquela igreja seria nossa dificuldade. O desafio daquela igreja também seria o nosso desafio. O principado e a potestade que atacava aquela igreja seriam principados e potestades que nós deveríamos atacar. A nossa luta não é contra as coisas deste mundo, mas é contra seres celestiais. A nossa armadura e a nossa disputa não é contra o nosso irmão, é contra o inimigo da nossa alma. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Cristo, ele vem aqui para confundir a sabedoria da terra e a inteligência dos inteligentes. É muito interessante isso. Porque muitas vezes a gente julga, nossa, tal pessoa tá inteligente.
Uau, como essa pessoa ela é sábia diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos de levar em consideração se essa pessoa é sábia diante de Deus. E como discernir se aquela pessoa é sábia diante de Deus? As Escrituras. Um comportamento do herdeiro celestial. Nós já sabemos como um homem e uma mulher de Deus vai se comportar daqui para frente. Nós já sabemos qual é a característica de um homem e uma mulher sábia perante os olhos de Deus. Uma pessoa sábia diante de Deus é aquela que luta pela família. Uma pessoa sábia diante dos homens é aquela que quer calçar os teus pés com as coisas deste mundo. Um homem sábio diante de Deus é aquele que não abandona o seu lar. Um homem sábio diante do mundo é aquele que vive as coisas que o mundo lhe proporciona. Um homem e uma mulher sábio diante do mundo é aquele que pensa: o amor acabou, para que eu vou ficar aqui com essa pessoa? Um homem e uma mulher sábio diante de Deus é aquele que ainda assim fica, permanece e vai até o fim, porque ele sabe que a aliança que Deus deu é uma aliança eterna. Uma mulher sábia diante de Deus é uma mulher que não se vinga. Uma mulher sábia diante do mundo é uma mulher que pega a dor da sua alma e ela quer fazer o mesmo. Então a gente precisa de entender o que é inteligência e sabedoria diante dos homens e inteligência e sabedoria diante de Deus. E para isso a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer as Escrituras. E aí você decide qual tipo de sabedoria que você quer. A gente precisa de entender que nós somos chamados a sermos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Deus fez com que a sabedoria da terra fosse confundida. E ele explica aqui no versículo 25, assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Nós precisamos de saber qual conselho que a gente precisa de viver. Ele termina o texto de 1ª carta dos Coríntios falando assim, capítulo 1, falando assim: é porém por iniciativa dele que vocês serão em Cristo Jesus, o qual tornou a sabedoria de Deus para nós, isso é, a justiça, a santidade e a redenção, para que, como está escrito, quem gloriar, glorie-se no Senhor. Que toda a sua vantagem, que toda a sua força, que toda a sua inteligência e sabedoria seja diante dos conselhos do Senhor. Claro que as pessoas que pensam nas coisas deste mundo talvez achem que você é uma maluca ou maluco. Ah, não. Tal pessoa fez isso com você e você vai perdoar. Ah, eu vou. Por quê? Porque eu não lido com a sabedoria do mundo. Eu lido com a sabedoria do céu. Ah, não. Vem cá. Você vai casar e já vai ter filho. Por quê? Porque eu não lido com a sabedoria do mundo. Eu lido com a sabedoria dos seus. Ah, meu Deus, você vai diminuir o seu ritmo de trabalho para cuidar de filho? Ah, não, filho se cria. Ai, vou. Por quê? Porque eu vou prestar conta deles no juízo final. Peraí, você vai servir o seu marido na mão. Isso é coisa de patriarcado. Pois é porque a sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Ei, você, homem, vai permanecer ao lado dessa mulher que nem te ama? Ah, eu vou. Por quê? Porque eu fiz uma aliança. Então eu e você precisamos de saber que muitas vezes o principado e a potestade que alcançava esse povo alcança a gente. E é por isso que as Escrituras estão aqui, para nos atestar que existem
coisas que a gente precisa de lutar. Existem coisas que a gente precisa de enxergar. E a intenção deste livro é trazer clareza, entendimento e conhecimento para você. O Senhor quer que você saia daqui mais santificado. Porque a palavra diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem que você se santifique, sem que você corra atrás de uma aproximação de intimidade com Deus, é impossível agradá-lo. E aí eu questiono, se você conhece a Cristo e não quer santidade, como você vai ser um morador do céu? Como eu vou ser um morador do céu? O inimigo da nossa alma, e a gente precisa de entender isso. Quando a gente confessa Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós morremos para a inteligência deste mundo. Nós morremos para a sabedoria deste século. E nós estamos debaixo de uma nova cobertura, de um novo pensamento, de um novo entendimento. O livro de Romanos começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, para que vocês apresentem o seu corpo como um culto racional, que a mente de vocês seja transformada pelas coisas do Evangelho. Isso só vai acontecer se eu e você estivermos com os nossos olhos fitos nas Escrituras. Caso contrário, não vai acontecer. Se todos os dias eu quiser muito mais as coisas de Deus do que as coisas deste mundo, aí sim. Se eu quiser negar a minha carne, aí sim. Se eu quiser independente de, se eu ver que eu sofri uma injusta agressão, uma injusta ofensa e mesmo assim eu decidi seguir em Cristo, aí eu vou começar a entender o que é as coisas do Evangelho. Cristo, para reinar em glória, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi pendurado numa cruz e ele teve 7 derramamentos de sangue para nos redimir dos nossos pecados. Sangrou a testa, sangrou o rosto, sangrou o lado, porque ele teve uma lança enfiada na sua lateral. Sangrou as mãos, sangrou o pé, sangrou o corpo. Foram 7 derramamentos de sangue, justamente feitos para que eu e você não precisássemos mais de ter alguém que nos trouxesse acesso direto a Deus. Olha só, Deus fez o mundo em 6 dias, ok? E todo mundo sabe sobre isso. E o que ele fez no 7º dia? No 7º dia, Deus descansou. Mas Deus descansa, Polly? Não. Deus, não é que Deus descansou. Deus criou o descanso para que eu e você entendêssemos que apesar de estarmos na terra, apesar de vivermos as dores e as paixões deste mundo, existe um momento em que nós vamos ter que colocar nossas expectativas, a nossa vida, apesar da gente ver as situações, apesar de eu estar vivendo conflitos, apesar de eu vou precisar de aprender a descansar no Senhor. Hoje, eu quero que você faça uma análise. Quais são as situações na sua vida que não tem solução? Hoje, aos teus olhos. Sabe essa situação que não tem solução? Peraí. Ela é uma situação em que você vai precisar entrar no descanso do Senhor. Porque a partir do momento em que você entra no descanso do Senhor, você começa a entender o que é de fato o Evangelho. Deus não criou descanso só para você deitar na sua cama e esperar aquele dia passar.
Isso não faz sentido. O descanso do Senhor, criado por Deus, é para que eu e você entenda. A gente precisa de entender que não é um descanso físico, é um descanso espiritual. A gente usa do argumento para parar. Tudo bem, talvez a gente pare nossa vida física para que a nossa vida espiritual seja entregue nas mãos do Senhor. Mas você sabe que eu tenho percebido que a gente para a nossa vida física e a nossa vida espiritual, a gente quer continuar tomando a frente, porque a gente acha que Deus não é capaz de fazer. É simples assim. Que coisa maluca, né? Adorar um Deus invisível, um Deus que a gente não vê. É muito mais fácil adorar alguém que a gente vê. A gente está vendo, a gente está tocando. Mas o convite de Deus para a humanidade não é isso, é a fé. E a fé não vem por ver, ela vem por ouvir, ela vem por falar, ela vem por sentir a presença de Deus. Então você precisa de aprender, e eu também preciso de aprender, que as coisas deste mundo muitas vezes não têm justificativa, não têm saída, para que eu e você aprenda a viver o sétimo dia. São 7 derramamentos de Cristo e isso precisa de fazer sentido na sua vida e na minha vida. No sétimo dia, Ele criou o descanso para que eu e você colocássemos as nossas dores nele. Veja bem, quando Cristo sangrou até a morte naquela cruz, foram 7 derramamentos de sangue. Tudo na palavra tem um sentido. Vocês conseguem entender a profundidade disso que eu estou falando? O que não tem solução na sua vida? O que hoje você olha e você fala, eu não sei o que fazer. Você pode até sentir, você pode até tocar, mas você não vai conseguir resolver. Quantas coisas você já pensou ali na sua circunstância? Assim, pra que isso? Meu Deus, que desnecessário. Pra que eu tô vivendo isso? Eu não precisava de estar vivendo isso. É muito desnecessário. Você já falou isso aí? Eu já falei várias vezes. Eu falei, Deus, vamos aqui nós dois, eu e tu. Meu Deus, que desnecessário. Por que eu tô vivendo isso? Não faz sentido. Então, sobre essas coisas desnecessárias, sobre essas grandes tribulações e sobre coisas que não fazem sentido nenhum, eu digo para vocês, entre no sétimo dia da criação, que ela se chama Descanso do Senhor. Eu vou falar com vocês rapidamente sobre o Salmo 23. Ele diz assim, deixa eu só pegar aqui o início para eu não me confundir. Rapidinho, só abrir aqui. Ai, meu Deus, peraí. O Salmo 23. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, refrigera minha alma e me guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara uma quede diante de mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e me faz transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os meus dias. E habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Então a gente já diz que a gente faz parte de Cristo. E eu não vou ter mal ou não vou ter falta de nada. Eu não vou ter medo de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas.
Ele me faz descansar. Esse descanso é simplesmente dar uma dormidinha, Poli? Não. É você entregar. É você andar segundo os conselhos dele. Porque você sabe que é ele quem restaura a nossa alma. Ele vai nos guiar pela justiça, mas não é porque a gente é bonzinho, nem porque a gente merece. É por amor do nome dele. E quando eu andar por um vale da sombra da morte, quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou ter mal algum, eu não vou temer, eu não vou temer o perigo que está na minha frente, porque é ele quem vai estar comigo. E assim, o que nos protege é a vara e o cajado. Então, certamente, todas as vezes em que a gente precisa de um realinhamento, o Senhor vai... Geralmente, quando a gente quer mesmo a presença de Deus, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa da nossa carne. Então ele diz que a vara e o cajado do Senhor vai nos proteger, vai nos conduzir, vai nos guardar. E aí terá um banquete diante dos nossos inimigos. Imagina, quando tem um banquete, o que você faz? Você senta e come bem. A palavra te assegura isso, mas ela só te assegura isso depois que você descansar no Senhor, confiar no Senhor, aprender a instrução do Senhor, reconhecer que você precisa de humildade para você entrar no descanso de Deus. Não ser sábio aos teus próprios olhos. O texto de Romanos capítulo 12 diz assim: minha é a vingança, assim diz o Senhor. Pegar a vingança e entregar no coração de Deus. Não. Eu não aceito, Poli, eu estar nessa vida horrorosa enquanto o meu ofensor tá ali, todo feliz, viajando o mundo inteiro, rindo. Eu choro e ele ri. Eu quero saber de qual olhar que você vai ser sábio, dos homens ou de Deus. Então, quando a gente se senta na frente dos nossos inimigos para comerem um banquete, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de retratação. Quando você está sentada para comer, o que você faz à mesa? Você conversa, você dialoga. E quando é com o inimigo, o que ele tem que fazer? Retratar, te reconhecer. Ele unge a nossa cabeça com óleo. O óleo significa unção. Existem 2 tipos de unção. Unção para exercer um ministério e unção para sua vida e para a nossa vida. Então aqui ele está dizendo que vai nos ungir. Ele está dizendo que nós seremos irresistíveis. Unção é aquilo que a gente precisa para seguir diante de Deus. E a unção que ele vai nos ungir vai fazer com que a gente transborde. E a gente tem que entender que a bondade e a fidelidade dele vai nos acompanhar por todos os nossos dias. E a gente vai estar na casa do Senhor, que é a igreja, enquanto vida a gente tiver. Isso é muito forte. E ele está totalmente ligado ao livro de Coríntios. A santidade, a santificação, a necessidade que nós precisamos de estar diante de Deus. Aprenda o que é descanso do Senhor de fato. Eu vejo tantas mulheres que me mandam direct falando assim: nossa, mas é muito. Ai, Poliana, eu vou desistir de lutar pelo meu casamento. Como não desistir de lutar? Não sei o que, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas ele tá todo feliz, ele tá rindo, ele tá postando foto, ele tá com outra, ele engravidou outra. Eu vou ficar aqui desse jeito. Eu quero saber, só uma pergunta pra gente encerrar. Diante de qual conselho, diante de quais olhos você quer ser sábio? Diante de Deus ou diante dos homens? Não desistir. Ir para a cruz até o fim, muitas vezes, é negar a sua carne, é ver o inimigo da sua alma rindo enquanto você chora. Nossa, mas que cruel, Poli. A tua vara e o teu cajado me consolam, mas o texto que vem depois é: prepara diante de mim
um banquete diante dos meus inimigos. E ali naquele banquete eu estarei ungida, porque a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançou. É porque eu habitei na casa dele, nos ensinamentos dele, nos estatutos dele, quanto vida eu tive. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que tempo precioso e apropriado. Muito obrigado por nos escolher para ouvir essa palavra. Muito obrigado por nos escolher para estarmos aqui hoje, diante de Cristo. Como é bom saber que nós morremos para os conselhos deste mundo e nós tivemos a nossa identidade trocada. Senhor, que em nome de Jesus nós queremos muito guardar a nossa fé. Nos ajude a que o nosso inimigo da nossa alma não roube a nossa identidade. Nós não podemos permitir que ele queira desvirtuar tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Que o nosso coração esteja inclinado às coisas do Senhor. Nos ajude, nos alinhe, nos realinhe e nos coloque no tempo do cumprimento do teu propósito. Nos dê força, ainda que sejamos fracos. Porque a gente sabe que o único que pode nos trazer força na nossa fraqueza é o teu Espírito. Por isso oramos, cremos e acreditamos que o Senhor é galardoador daqueles que nele esperam. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É com grandes expectativas que eu digo hoje é o dia 1 do livro de Coríntios. Que livro lindo, que livro cheio de riqueza. E esse livro vai nos ensinar muito sobre quem é Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, às 5h45 nós estaremos aqui. Convide pessoas para estar conosco todos os dias, porque a gente precisa da palavra todos os dias. Esse tempo é um tempo precioso que a gente não pode desperdiçar. Nós vamos precisar de estarmos juntas todos os dias, para que assim a gente chegue no céu, um olhe para o outro e fale, valeu a pena. Essa é a intenção desse devocional. É para que no dia de Cristo Jesus, no dia de Hebreus 9:27, o Senhor olhe para a gente e fale, ei, filha amada, filho amado, entre no gozo do teu Senhor. É só isso que a gente quer. Nós só queremos uma única frase na nossa vida. Entre no gozo do teu Senhor. Até amanhã.